Olá, internautas! Fortalecer a rede colaborativa como forma de potencializar tratativas do Centro Histórico de Cuiabá? Este é mais um episódio do projeto No Coração de Cuiabá. Vem conosco! Meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do projeto No Coração de Cuiabá. Eu sou Josias Jesus, gestor deste importante projeto, idealizado pelo Instituto Cor de Mato, né? Instituto que há mais de 20 anos realiza parcerias com entes governamentais. Quero aproveitar e mandar um abraço para os brothers Dr. Joey, que é hoje o diretor-presidente do Instituto, e também mandar um abraço para o meu irmão Johnny Everson, que hoje ocupa uma cadeira no staff do município de Cuiabá. É um prazer estar com todos aqui tratando de um tema de extrema importância, né? Esse projeto não teria condições de sair do papel se não fosse parceiros, principalmente parceiros de extrema importância, como a CEADTUR, que abraçou essa ideia, a CEADTUR na presença do nosso secretário Felipe Velaton, também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, do nosso secretário César Miranda, né, que em cooperação mútua faz acontecer esse projeto aqui no município de Cuiabá. Nós estamos no mês de março, certo? Este mês, todo ele dedicado às mulheres, essas guerreiras que sustentam as famílias, essas guerreiras que suportam muitas coisas. A gente tem trabalhado também vários temas, dentre eles alguns temas ligados diretamente às mulheres, especificamente à violência contra as mulheres, procurando saber por quê, né? Sendo que a participação feminina no lar, na empresa, em todos os setores hoje é de extrema importância e tem realmente feito acontecer de fato, tá? E hoje, em comemoração ao mês, para mim uma honra, mais uma vez, tá? Confesso que é sempre um grande aprendizado estar aqui com essa minha amiga, a turismóloga, doutora, pós-doutora, pós-doutora, Rejane Pasquale. Rejane, seja bem-vinda, é um prazer dividir esta bancada com você nesse podcast do nosso projeto, né? No Coração do Cuiabá. Seja bem-vinda. Obrigado pelos títulos que me deu hoje, mas pode parar no mestrado só. Também é um prazer estar aqui em mais um podcast. Já estamos ficando parceiros de bancada de podcast. A dupla de anfitriões aí do No Coração de Cuiabá. A gente já está mergulhado já nesse projeto, já tem quase desde janeiro, né? 2 meses e tanto já aí. Bastante coisa feita já, mas bastante trabalho ainda pela frente, bastante desafios pela frente. E hoje, mais um podcast, que também é uma entrega desse projeto, entregar conteúdo, né? Gerar e entregar conteúdo relacionado a turismo, relacionado à cultura, relacionado a patrimônio. Então, sempre bom. E também aprendo muito nesses momentos. Maravilha, a Rejane, ela é especialista, é uma turismóloga que tem grande experiência, grande conhecimento, tem desenvolvido esse tema já com maestria aqui no estado de Mato Grosso, no Brasil também, né? Tem vários trabalhos em outros estados também, né, Rejane? Tenho. E está junto conosco aí nesse brilhante trabalho que, sem dúvida nenhuma, as entregas serão de extrema importância, o legado será muito importante para a nossa capital. E, Rejane, a gente tem a grata satisfação de uma convidada, né? Temos. Top demais. Eu tenho a grande satisfação de já conhecer há algum tempo. Já estivemos juntos, né, em outras batalhas aí, né, Viviane? Falei já. Não era para falar. Tô brincando. Conosco hoje uma convidada mais do que especial. Se me permite tratá-la como amiga Viviane, do meu grande amigo Eduardo Espíndola também. Eu vou tecer um breve, olha só, isso aqui porque mandou bem sucinto, uma síntese, né?
A mini bio. A mini bio. A Viviane Lozzi, ela é mestre em museologia e patrimônio pela Unirio. Não, aqui tem uma coisa importante, não menos importante do que as outras, né, mas ela é especialista em curadoria e gestão de acervo de arte pela Universidade de Coimbra, Portugal. Pela Universidade Católica Portuguesa. É, né? Universidade Católica Portuguesa. Isso. Rapaz do céu. Atua há 24 anos nas áreas de educação e cultura, desenvolvimento, atividades de planejamento, pesquisa, consultoria, elaboração, execução. Atualmente é diretora-geral do Instituto Ação Cultural, né? Associação dos Produtores Culturais de Mato Grosso. É diretora do Museu de Arte Sacra de Mato Grosso, cargo que ocupa desde 2006. É mesmo, Viviane? Desde 2006? Isso. Daqui a pouco você vai contar um pouco dessa história. Foi diretor... Dessa história, não, dessa função, dessa importante participação, né, dentro do museu. Foi diretora do Museu de Arte de Mato Grosso entre 2014 e 2017. Integrou o Conselho Curador do Museu de Arte e Cultura Popular da Universidade Federal de Mato Grosso, no período de 22 e 23. Coordenou o restauro de diversos monumentos, como o Obelisco do Porto de Cuiabá, o Chafariz do Mundel, e a escultura de Maria Taquara e pinturas murais em grande escala, como a Via Sacra contemporânea, no entorno da Igreja do Bom Despacho, e painel do artista plástico Adir Sodré, na Praça 8 de Abril, em Cuiabá. Viviane, eu vou deixar para você se apresentar com mais detalhe aqui, porque é realmente extenso aqui. Você está de parabéns com as suas qualidades aqui, seus objetivos alcançados de matéria acadêmica, né? Top demais. Diz para a gente, seja bem-vinda primeiro, quem é Viviane Lozzi? Olá. Obrigada pelo convite, é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Mais cedo a gente teve uma reunião aqui com a Regiane, também foi muito bacana conhecê-la, né? Conhecer um pouco da sua trajetória e do trabalho que ela vem desenvolvendo no turismo dentro do nosso estado e em outros estados. E também estar aqui com você, né, Josias? Um querido amigo que a gente já se conhece há uma longa data. E não só seu amigo, né? Amigo dos seus irmãos também, Exato. que são pessoas que eu tenho grande estima e admiração pelo trabalho que vocês desenvolvem. Assim, eu cheguei aqui no estado de Mato Grosso muito jovem, cheguei com 14 anos de idade. E, ao chegar aqui, eu fui para a área da educação, como a minha família, a parte das mulheres, são educadoras. E, ao mesmo tempo, trabalhando com educação, com cultura também, né? Porque eu começo um trabalho na moda e depois eu vou para a área da produção cultural. E, na área da produção cultural, eu entro com meu filho muito jovem, muito criança, né? Então, eu pego consultorias trabalhando com a iniciativa privada. Fui consultora cultural do Pantanal Shopping, da Sadia, desenvolvendo a parte de políticas, né, e gestão, e assim levando projetos na área da cultura para dentro desses espaços. E aí também, depois, com essa atuação, né, na iniciativa privada, eu administro 2 empresas, né, uma que é a M-Art Media, que era do Mário Olímpio, e a outra minha, que era a Calango Produções, né, que trabalhava com a parte de produções. Então, eu entro para fazer o processo de administração e trabalhar em conjunto com essas 2 empresas. E, posterior, também recebo, nesse mesmo período, o convite para entrar na Associação dos Produtores Culturais, aonde estava em processo de formação para um grupo, né, de produtores culturais dentro do nosso estado, que constitui essa instituição, com o objetivo de atuar com ela, basicamente, para a formação dos produtores culturais do nosso estado. A Ação Cultural, ela desenvolveu 2 cursos de planejamento e gestão cultural, ela fez a primeira turma, onde ela entregou 40 produtores culturais formados, e a segunda turma foi mais 40. Eu sou resultado da segunda turma, porque uma das minhas pós-graduações é em planejamento e gestão cultural. E aí nós fizemos em parceria com o professor José Márcio Barros, que é hoje o grande cara no Brasil da diversidade cultural. Ele que foi o nosso coordenador pedagógico, né, dessa pós-graduação, tanto da primeira como da segunda turma. E nós fizemos em parceria com a UNIC, com a Universidade de Cuiabá, que fazia todo o processo da certificação do nosso curso de pós-graduação. Então, a priori, a instituição surge com esse objetivo, né, de fazer essas turmas. E eu entro já coordenando a segunda turma do curso de pós-graduação, que era a coordenação local,
né? E posterior o trabalho com o prédio de restauração do Seminário Nossa Senhora da Conceição. Então, o prédio do Seminário Nossa Senhora da Conceição, ele começou o processo de restauro em 2004, né? A gente capta os recursos, depois dessa captação de recursos começa a restaurar esse prédio, que é o prédio hoje que abriga o Museu de Arte Sacra. Então, a gente restaura o prédio do Seminário da Conceição, toda a edificação, que são 2 andares, é um projeto enviado pela instituição via Lei Rouanet. A gente restaura ele, depois da restauração a gente faz a implementação do museu. Então, em 2006, eu começo a trabalhar com uma gestão, já com o trabalho de direção do Museu de Arte Sacra, porque o secretário, na época que nós começamos com o Jurandir. Aí, depois, pegamos mais 2 outros secretários e o João Carlos. Então, o João Carlos, na época, fala assim, precisa urgente também trabalhar com o restauro dos objetos e, posterior, implementar o museu. Aí, isso se consolida na gestão do Paulo Pitaluga, onde a gente implementa um Museu de Arte Sacra e abre o Museu de Arte Sacra depois de quase 2 décadas fechado. A gente reabre ele e reabre lá no prédio do seminário, devolve todo o acervo que estava em processo de restauração para lá e começa o processo de montagem do museu. Então, eu estou à frente da gestão, não só do museu, mas como também da restauração daquela edificação, que começa lá em 2004, e posterior à implementação do novo museu e a restauração do acervo dele, que grande parte tinha sido danificada. E, assim, também devolver esse museu para a sociedade e aquele complexo ali. Então, o museu é instalado na parte superior do prédio e na parte de baixo funciona atualmente a Fundação Bom Jesus de Cuiabá. E a rádio num anexo ao lado. E a gente fez essa primeira restauração, posterior à segunda restauração do prédio também, né, que foi realizado mais recente em 2022. E a implementação do sistema de combate a incêndio, que aí a gente faz também o sistema de combate a incêndio, que entra no complexo todo, igreja, seminário e a parte de baixo da fundação. Então, o nosso trabalho ali dentro ele é a longo prazo, ele não é um trabalho que se inicia agora, né? E a gente vem em gestões desde esse período, né, que o museu reabre em 2008, e aí a gente vai fazendo a gestão daquele espaço. Montamos os altares, que até então estavam desmontados, né? Foram tombados o ano passado definitivamente pelo IFAM, que são os altares remanescentes da antiga Catedral do Bom Jesus de Cuiabá. A gente monta eles lá no prédio do seminário. E aí a Associação Ação Cultural desenvolve outros projetos. A gente faz projetos de requalificação de igrejas e também projetos de implementação de arte sacra dentro das igrejas. Aí nós trabalhamos com a artista plástica, a Mari Bueno, e desenvolvemos um trabalho no nortão do estado e no Brasil todo, né? Porque a gente já teve projeto executado em São Paulo, no Maranhão, que vem sendo feito com essa questão de às vezes, restauração da edificação e adequação do espaço litúrgico. Quando é uma igreja nova, você faz todo o processo de criação desse espaço litúrgico celebrativo com a colocação de obra de arte ali dentro, com o intuito catequético. Então, a gente também tem essa outra vertente, que nós trabalhamos com esses projetos e desenvolvemos hoje as bibliotecas containers. As bibliotecas containers são unidades nossas de bibliotecas que estão esparramadas em 4 municípios. Hoje, a gente tem uma biblioteca em Sinop, nós temos em Lucas do Rio Verde, em Sorriso e em Nova Mutum. A 5ª unidade está em processo para ser instalada aqui em Cuiabá. Elas são unidades que são com 3 containers, né, e a gente desenvolve atividades ali nessas unidades com empréstimos de livro. O bibliotecário é uma parceria com o município, onde ele disponibiliza um bibliotecário, o atendente ali para fazer esses atendimentos, mas cada unidade, cada município recebe a unidade da biblioteca com 3 containers, energia solar, que ela mesma gera a sua própria energia, assim como também um acervo, que é um acervo inicial, que nós selecionamos de escritores brasileiros e mato-grossenses. Então, nós compramos livros das editoras daqui para inserir dentro dessas unidades de biblioteca container também, privilegiando, assim, os escritores nossos mato-grossenses. E as nossas unidades, as 4, recebem um acervo inicial, basicamente, de quase 600 títulos, e isso vai sendo aumentado gradativamente. As unidades também recebem computadores, ela tem um espaço de sala multiuso, com projetores. Então, ela chega uma unidade pronta e é instalada num lugar definido em conjunto, né, com os municípios que recebem essas unidades. E a gente já está nesse desenvolvimento de projeto já há 3 anos, a gente já está em processo de gestão de outro projeto, e esse projeto novo ele vai contemplar mais outros municípios, né, uma ampliação maior.
Esse projeto da ação cultural é em parceria com o Estado? Como que é? Não, a gente faz com a Lei Rouanet. A gente trabalha, nós somos Federal. pioneiros em trabalho com a Lei Rouanet dentro do nosso estado. Então, a gente começou lá em 2002, foi o primeiro projeto da ação enviado, 2004, o primeiro projeto captado, e daí para frente a gente só foi fidelizando os nossos apoiadores. Então, a gente aprendeu a trabalhar com esse mecanismo. Então, hoje a gente acaba sendo referência para essa atuação. E aí a gente tem outros projetos que estão nesse mecanismo também, são em processo de desenvolvimento. Mas, a priori, esse é o principal, né, que a gente tem desenvolvido, e os projetos de igreja também que vão para esse mecanismo. E a gente fez recentemente um processo de gestão da Lei Paulo Gustavo. Isso. Né? A Lei Paulo Gustavo, a gente fez a operacionalização dela junto com a CECEL, com a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, que é um grande parceiro nosso, né? Um parceiro nosso já há 20 anos, né? Trabalhamos com essa secretaria, né? Então, fizemos lá, passamos, foi um edital público, onde a gente entrou, apresentou a proposta e fomos selecionados. Fizemos ali o processo de seleção dos pareceristas, né? Que analisaram todos os projetos, a parte que viesse de qualificação de heteroidentificação, assim como também para acessibilidade, formação, para o processo das etapas de produção, que viesse a ser pré-produção, produção e prestação de contas, né, que é após a produção. Então, a gente também fez formações e a gente está agora em fase de finalização, que é uma revista, né, que vai ser lançada pela secretaria, que vai ser com alguns artigos científicos, algumas entrevistas, então vão ser 3 edições. Aí a gente encerra esse projeto que envolve a LPG, né, que é a Lei Paulo Gustavo. Sim. Então, a gente operacionalizou isso e foi uma experiência muito boa para a gente, né, nesse quesito. E o ano passado nós fizemos o Plano Municipal de Cultura de Cuiabá. Então, o Plano Municipal de Cultura do município de Cuiabá, nós também fomos os consultores contratados, foi um chamamento público, né, que o município fez, e aí a gente apresentou nossa proposta e fomos a instituição selecionada. Era o Aloysio Leite, né? Isso, o Aloysio Leite. Aí nós fomos selecionados, o plano foi aprovado, seguiu todo o rito, né? Tramitou na Câmara, teve a sua aprovação e agora está em processo para ser publicado, que eu acredito que isso vai ser uma entrega do secretário Johnny Everson, né? Da pasta dele aí, com esse plano publicado. Então, a gente assim vem atuando nesse quesito, dentro da área da gestão cultural, dentro do aspecto que vem a ser da produção também, e trabalhando com a parte de gestão de equipamentos, que envolve bibliotecas e museus, que foi uma expertise que a gente adquiriu nesse aspecto fazendo, né? E, posterior, foram as formações da nossa equipe mesmo, o pessoal trabalhando conosco, que foi buscando formações para fazer essas complementações da sua atuação. A minha entrada na área da museologia, que foi fazer o curso o mestrado em Museologia e Patrimônio, foi justamente para complementar essa necessidade. Aí eu fui fazendo os outros cursos, que foi curadoria, perícia em obra de arte. Para quê? Que são pós-graduações, para complementar essa formação e ir completando. Porque o planejamento de gestão cultural, a instituição, a gente já dominava, porque a gente tem outros também dentro da instituição que tem formação no planejamento de gestão cultural. Mas aí essa outra parte a gente precisava de ter profissionais. Aí a gente já tem também profissionais que atuam na área da biblioteconomia, e com isso, né? E nós estamos agora, eu faço parte de um grupo que está discutindo sobre a implementação dos cursos na Unemat, que vão ser mais à frente para a área de museologia, arquivística e biblioteconomia. Então, eu estou nessa comissão, que é uma portaria instituída, para a gente começar a dialogar sobre esse processo, né? Considerando aí que a gente tem uma experiência de uma pós-graduação realizada na área de planejamento e gestão cultural, a gente vai para frente nesse quesito, colaborar também, porque a gente quer ver as coisas avançarem. A gente sabe que avançando com alguns cursos de graduação que ainda nós não temos no nosso estado. Né, Regiane, é de extrema importância quando você percebe um instituto que já domina, mas sempre buscando crescimento, buscando na parte da academia atalhos, né, de fato, para você conseguir um objetivo, conseguir que atinja o objetivo. A gente vai ter agora o aniversário da cidade, né? Vamos.
Já está bem aí. Tá bem aí, né? E Não, ainda aí- falta... Se vai escrever o projeto ainda, Viviane? Não, tá bem aí. Não, ela é 10 organizada, dias, o negócio já está pronto. Ave Mas Maria, viu? um dos assuntos nossos aqui é sobre algo que a Viviane veio trazer para a gente. Primeiro, parabéns, Viviane, por toda a sua trajetória e, né? Linda, né? Cada pouco eu vejo que alguma coisa nova está acontecendo aí na sua atuação. Sim. E fiquei muito, assim, brilhou meus olhos a sua última colocação sobre cursos, né, relacionados à museologia em universidade. Eu visito muitos municípios matogrossenses que têm que têm uma história muito rica. Falávamos de municípios ligados à mineração, Sim. Tesouro, Guiratinga, aquela região ali, muito relacionado, mas eles não têm museus, eles não têm nada que mostre a rica história deles. Então, possivelmente, estudos, né, e tendo cursos, isso começa a se tornar mais... A gente começa a ver a história mostrada nesses municípios. Eu chamei muita atenção deles em relação a isso. Vocês precisam ter algum ambiente que conte a história de vocês, que guarde as peças. As coisas estão espalhadas na cidade e isso trabalhado dentro de uma visão de museu seria muito interessante. Mas vamos a um dos assuntos. Se deixar, a gente vai ficar até meia-noite conversando aqui, que tem assunto pra caramba, Tem, né? Assunto e conhecimento E como casa, né? Toda a atuação da Viviane de cultura, de história, de patrimônio, de arte, de museu com o turismo, que é a minha Eu área, tentei né? contar Então, os anos aqui, mas eu parei. Transversaliza, né? transversaliza. Isso Mas, Viviane, a gente, né, estava conversando agora há pouco e já sabia, antes do podcast, que a Arquidiocese de Cuiabá, e juntamente aí com a Ação Cultural, está organizando um evento, né, comemorativo para o aniversário de Cuiabá, que será em 8 de abril, e que vocês estão em um evento muito bacana. E a gente queria que você comentasse um pouco sobre esse evento, a programação, qual o objetivo de vocês com esse evento. Então, conta um pouquinho para a gente. Sim, já tem a programação. Ela começa no dia 5, no dia 5 de abril. E no dia 5 de abril é aquela rota que é a cavalgada do Senhor Bom Jesus, né? Eles fazem a Rota do Ouro. Essa Rota do Ouro, ela é denominada como a missão central da comitiva de Mato Grosso, que é ela que faz toda essa coordenação e envolve todas as outras comitivas também do nosso estado, que tem Cavaleiros e Amazonas, né? Também envolvida nesse percurso. Ela sai de São Gonçalo, Beira-Rio. São Gonçalo, Beira-Rio, ela vai até a Nossa Senhora da Penha, ali no Cochopoador, que é um pouco antes da Ponte Ferro, que é uma igrejinha que tem ali. Então, ali é feito um almoço para essas comitivas, elas param. Aí tem, nesse almoço, apresentações, né, de músicos, dupla sertaneja local. E aí, de lá, eles seguem e vai até a comunidade Cochipó do Ouro. Aí, na comunidade Cochipó do Ouro, vai ter um jantar dançante, com apresentações artísticas. Vão ser 2 apresentações também de dupla sertaneja. Aí encerra ali... No dia 5 No dia encerra. 5, isso. Aí encerra no dia 5, nessa parte no Cochipó do Ouro. E esse percurso, ele é um percurso da caminhada que ele faz alusão ao percurso que os bandeirantes fizeram, né, naquela Rota do Ouro. Sim. Né? Então, por isso que ela está dentro da programação também. E aí, no dia 6... é a saída dos carros antigos, né, dos grupos de moto e do pedal. E aí o pessoal do grupo do Carros Antigos é uma organização que é feita pelo grupo dos Pinga Óleo. Então, eles também se reúnem todos lá na comunidade São Gonçalo, Beira-Rio, assim como também o pessoal do pedal, que é junto com outros, né, que vão estar pedalando, mais a equipe da CEMOB, que é do pedal da CEMOB, que é o Raimundo, que já faz, esse pedal, e ele que coordena toda essa ação desse pedal do Bom Jesus com os ciclistas que vão participar, né? E o encontro de motos, né, do Senhor Bom Jesus de Cuiabá também, que é o MT Grupos, e agora vai ter outros grupos também, né, de motociclistas que vão estar participando, e todos saem dali do São Gonçalo Beira-Rio, né? E a exceção do grupo de moto e do grupo de carro antigo, eles vão até Santo Antônio de Levegé, porque eles precisam levar a imagem para lá, porque ela vai sair no outro dia em procissão naval. De Santo Antônio para Cuiabá. Para Cuiabá.
E os ciclistas, eles finalizam, o trajeto deles é lá no Parque das Águas. Eles saem do Cochipó do Ouro e finalizam no Parque das Águas. No dia 6. Isso, no dia 6. E aí, de lá, segue, né, com a imagem do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, que vai até Santo Antônio de Levegé. Chegando em Santo Antônio de Levegé, lá tem um almoço para o grupo dos carros antigos, mas para o pessoal dos motociclistas, que almoça em Santo Antônio de Levegé, com a finalização ali. E a imagem depois segue e vai para a Marina no outro dia, no dia 8. E a imagem, Não, dia 7. A imagem não. No dia 7 a gente não tem programação. Não vai ter programação. Não vamos ter programação. Então chega dia 6 lá, a imagem fica por lá até a programação do dia 8. Isso, certo. do dia 8, porque nós, esse ano, nós retiramos o dia 7. Né? Mas também no dia 6 tem a Corrida do Bom Jesus. E a Corrida do Bom Jesus também incluiu-se nessa programação como uma programação paralela, mas eles também vão levar à frente e vão receber a bênção, os corredores, na largada, né? Ali na largada da corrida. E a imagem também vai num carro, a imagem do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, seguindo com os corredores. Né? No dia 8? Aí, no dia 8, tem a missa na catedral, de manhã, e ao mesmo tempo que acontece a missa, tem a procissão fluvial, porque a imagem vai até a Marina em Santo Antônio de Levegé, e de Santo Antônio de Levegé ela desce com o pessoal de barco, jet ski, enfim, porque sobe algumas pessoas daqui de Cuiabá também, que tem barco, jet ski. Na verdade, desce, né? Desce, né? Desce, para encontrar e voltar. E aí sobe com o pessoal das comunidades ali também de de Santo Antônio. Tem uns que vêm de Barão também, né? Isso, que vai de Barão. Tem umas comunidades ali próximas, que vão vários. Aí eles sobem o rio Cuiabá e param ali na Marina, né, com a imagem do Bom Jesus. E a imagem já fica ali na orla do porto para a caminhada da fé, que vai acontecer também nesse mesmo dia. Aí, nesse mesmo período, está acontecendo a missa na catedral. Ah, tá. Aí a missa também acontece na catedral, enquanto a procissão naval está subindo com embarcações. Aí finaliza depois na Praça Alencastro. Mas antes disso, sai a caminhada no finzinho de tarde. A caminhada sai lá da Orla do Porto 2, onde está a imagem do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. E ela vai até a Praça Alencastro. E nesse percurso da caminhada da fé vão estar vários representantes de religiões, tanto católica, vai ter presença de padres, vai ter presença de pastor, pessoal de matriz africana, da mesquita. Então, todos eles vão acompanhar essa caminhada da fé e fazendo ali cada um as suas mensagens de paz dentro de uma celebração de um culto ecumênico, macroecumênico, que vai acontecer durante esse percurso da caminhada. Chega lá na Praça Alencastro, né, eles vão chegar para o finalzinho de tarde, entre as 18 horas e 18h30, desce a imagem do Senhor Bom Jesus de Cuiabá ali, e aí começam as apresentações artísticas, que vai ter grupos, né, de siriri, e fecha com rasqueado. Né? Mano, hein? Aí fecha uma programação incrível, assim. E o nosso coordenador geral da Festa do Senhor Bom Jesus de Cuiabá é o Padre Felisberto, que não está conosco nesse ano, porque ele fez recentemente um transplante de rins e está em processo de recuperação, né, em Curitiba. E ele que coordena, né, ele é o coordenador geral de todo esse evento, e o nosso mentor, né, que nos orienta, todos os trabalhadores, né, que fazem parte da Festa do Bom Jesus de Cuiabá. Mas a gente também está com a coordenação geral desse ano, né, do nosso arcebispo de Cuiabá, que é o Dom Mário, né, que está acompanhando, né, toda a execução, né, os passos da Festa do Bom Jesus de Cuiabá. Ele já confirmou presença conosco na Caminhada da Fé, ele vai estar junto à caminhada e também vai ministrar a missa na catedral no dia 8. No dia 8. Isso. Programação top, né? Em Viviane, são 306 anos, né? Isso. Que comemora. E o município de Cuiabá tem
vários patrimônios, né? Tem toda a sua história, né? Inclusive, recentemente, a gente conversando com o professor, o seu linguajar, né? Todo característico. É um evento, né? Dessa grandeza, né? Que envolve aí praticamente 3 dias de eventos, né? Como que você vê a importância desse engajamento entre evento, patrimônio histórico, comunidade, visitantes? Como que você enxerga todo esse envolvimento, esse engajamento de todos, né? De extrema importância, né? Porque a gente hoje, para poder trabalhar dentro desse aspecto, a gente precisa envolver a comunidade, né? Precisamos envolver tanto a parte que envolve o poder público, como a iniciativa privada, porque esse evento também tem vários patrocinadores privados, né? A gente tem o patrocínio da Marajá e entre outras empresas, né, que apoiam esse evento. Também esse quesito da iniciativa privada, entender que ele é um evento importante para a cidade, né? E não tem como você não desenvolver um trabalho em que você não envolva esses entes que fazem a gestão da nossa cidade, né? Sim. Porque a comunidade, ela consome todas as entregas, e esse evento é um evento especialmente pensado, né, para essa devolutiva para a comunidade, que envolve, não é só mais um evento só simplesmente religioso. Né? Não, ele é um evento... Ele é encabeçado pelo Mitra, mas envolve... Mas envolve qualquer pessoa ligada a qualquer religião, porque você tem os corredores, você tem os ciclistas, você tem os motociclistas, você tem o pessoal do carro antigo, você tem os barqueiros, né, que saem dessas comunidades lá de Santo Antônio do Levajá, e o pessoal daqui também que desce para subir o rio. Sim. Né? Então, a gente tem pessoas ligadas a várias religiões. Então, ele já tomou conta nesse aspecto de ser um evento em comemoração ao aniversário da cidade, em comemoração à fé, entendeu? A fé, principalmente, mas um evento que faz uma entrega de uma forma também de extroversão, de entretenimento, de dedicação à fé, à paz. Né? Ali então, cultura, eu acho esporte, que a entrega, principalmente feita nesse quesito e transversalizando desta forma, ele é um evento que entra também para o calendário turístico. Exato. Ele já está no calendário, né, de Cuiabá, no calendário turístico, ele já faz parte. Então, você olhando para esse aspecto, ele também movimenta essa outra relação, que é movimentar, falar assim, o que tem em comemoração ao aniversário de Cuiabá durante esse período. Então, olha o quanto de atividades que envolve o esporte, as artes, a fé, né, que envolve a comunidade, voluntários, né, e que você possa participar de várias formas. E ele traz até esse ponto que eu achei muito interessante, da história mesmo. Sim. Você foi falando tudo que ele envolve, mas eu percebo a preocupação de colocar o Cochipó do Ouro, de colocar São Gonçalo Beira-Rio, de trazer, né, onde foi rezada a primeira missa do estado de Mato Grosso, né? Foi lá no Cochipó do Ouro. Então, tem toda uma importância com a história de Cuiabá, que também está na programação. Exatamente. Então, isso é muito importante. Então, e pessoal, cada uma dessas rotas, ela é alusiva a algum percurso histórico, né, que compõe a história de Cuiabá. Então, elas também não foram colocadas de forma, se não está, de forma aleatória. Né? Elas fazem parte de um circuito histórico e Sim. cultural que envolve Cuiabá. Né? Então, a gente tem por que essa chegada da imagem do Senhor Bom Jesus de Cuiabá? Porque ela chega pelas águas. Sim, né? Que é onde chegavam as pessoas antigamente. Isso, né? Importante lembrar, viu, pessoal, vocês que estão acompanhando o nosso episódio do projeto No Coração de Cuiabá, vamos participar desses dias de festividade aqui do nosso município, onde Cuiabá completa 306 anos. A gente tem participado, né, desse momento de reestruturação, de reorganização do município, né, passa por uma fase financeira delicada, na qual todos os secretários, junto com o prefeito, está voltado aí para reorganizar. Recentemente saiu uma publicação aí de que Cuiabá é uma das 3
capitais mais endividadas do país. Precisamos sair desse cenário. Certamente não teremos, por parte do ente municipal, motivos para muitos festejos. Então, é momento da gente participar ativamente, junto com a Mitra, desses 3 dias de programação extremamente importante, que envolve tanto fé, turismo, esporte. Você que tem o seu carro antigo, sua bike, e que caminha, corre, se organize. Tem alguma rede social para a pessoa saber da programação, Viviane? Sim, a gente tem as redes sociais do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, que pode pode entrar por lá, entrar no Instagram. Sim. E conferir todas as programações e também os grupos específicos, né? O grupo de pedal da CEMOB, perfeito. O grupo também da Cavalgada, então o pessoal do Pinga Óleo do Carros Antigos, o pessoal das motos também, eles se mobilizam, né? Entre eles pelos próprios grupos dos motociclistas, né? Vão rodando os vídeos, os processos das inscrições, então isso fazem com que esse evento tenha essa dimensão toda. O ano passado foram 305 motos. 305 motos participando do percurso. Olha aí. Esse ano eu acho que vai ser mais. Vai ser mais, sem dúvida. Vai ser mais, né, participando. E só ali no São Gonçalo, Beira Rio, quando acontece pela manhã do dia 6, que é o encontro dos motociclistas, do pessoal do carro antigo, mais os ciclistas, né? Que vão percorrer o caminho de São Gonçalo até ali o Parque das Águas, é mais de 1.000 pessoas. Mais de 1.000 pessoas. É um café da manhã que acontece ali para mais de 1.000 pessoas que vão fazer parte desses percursos. Esse café da manhã é oferecido a todos que forem participar? A todos que forem participar. Maravilha. Todos que forem participar, o seu grupo específico, que é o grupo que vem a ser dos motociclistas, participam ali do café da manhã e também já fazem a retirada das camisetas, porque as camisetas são entregues, tanto as camisetas de manga longa quanto as camisetas de manga curta e boné, para quem vai fazer esse percurso. Esse percurso aí. Maravilha. Participem. Acompanhando aqui a fala da Viviane, termina no dia 8, né, os festejos aqui na Praça Lencastre, né, Regiane? E a Praça Lencastre é um dos pontos que esse nosso projeto ele busca reocupar, né, Regiane? Exatamente. Viu, Viviane? A gente, partindo dessa tua fala aí, né, desses 3 dias importantes, né, nós estamos já com esse projeto no coração de Cuiabá, que trata de centros históricos, né, de aparelhos públicos, né, a gente tem aí, são 8 eixos bem delineados que tratam esse projeto. Todos os trabalhos da Mitra têm relação com o nosso projeto. Inclusive, sinta-se convidada a participar ativamente desse projeto, com todo o conhecimento que você tem enquanto Viviane, enquanto ação cultural, enquanto museu, né, de artes sacras, e fazer essa ponte, né, junto à Mitra. Sim, com certeza. Eu creio até que a gente consiga contribuir com alguma coisa, algum artista, se vocês, de repente, precisarem, para o dia do aniversário da cidade. Sim. Tá? Bacana. Eu agradeço. A gente já vai, né, tá com vocês aí em parceria com a Ação Cultural e assim também como o Museu de Arte Sacra, Quero né, dentro fotos desse do contrato. dentro desse processo aí que vocês estão desenvolvendo, né, com esse projeto para em torno, né, com o coração de Cuiabá, em torno ali do Centro Histórico, né, que tem várias etapas dele a ser executada aí, que vocês me apresentaram hoje. A gente vai estar somando com vocês, sim, dessa parte do que nos cabe, né? Mas também vou fazer essa intermediação para essa reunião lá com a Mitra, né? Para que ela também possa vir junto nesse projeto aí no coração de Cuiabá. Maravilha. Né? Já sinalizando que já tem o nosso apoio, né? Enquanto instituição museológica, lá fazendo a gestão do Museu de Arte Sacra e como ação cultural. E registrar aqui que o Museu de Arte Sacra é uma instituição museológica da CECEL, que é da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso,
Como chama o secretário lá? Hoje é o Davi. Davi Moura. Isso, Davi Moura. Grande abraço, Davi. Estão todos em Brasília, né? Tiveram reunião com a ministra da Cultura, estão articulando recursos para o nosso estado e foram lá também contemplar a abertura da exposição que abriu lá no Museu Nacional, né, em Brasília. E que contempla uma exposição com os nossos artistas, né, locais aqui de Mato Grosso. E participaram desses 2 momentos lá. Então, tá o Jean Moura, tá a Eliane, o Beto, né, que é o nosso deputado estadual, que representa a área da cultura e do esporte. Foi secretário também por uns 3 anos. Isso, né? teve como secretário. Então, estão todos lá, nessa articulação em Brasília. E a gente aqui na torcida que eles consigam trazer muita coisa boa para o nosso estado. Maravilha, vivendo. Aproveitar. Se o Beto espirrar, saúde. Essa exposição no museu é muito grande e importante, né? Contando um pouco da nossa história da arte, do audiovisual. Isso. Uma exposição muito bacana. Eu não sei o período que ela vai ficar, mas uma exposição bem importante. Acho que é a primeira exposição, né, relacionada a essas questões no Museu Nacional. Então, uma ação bem importante. É bem importante. É em comemoração ao aniversário do Sebrae também, Isso, né? de 50 anos do Sebrae. Isso. Exatamente. Então, convidar também as pessoas que não conhecem o Museu de Arte Sacra, que queiram visitar. A gente está completando esse ano 45 anos de existência do Museu de Arte Sacra. 45 anos. De funcionamento lá no prédio seminário Nossa Senhora da Conceição. Né? Onde é o anos. ali? Do lado da igreja de Nossa Senhora do Bom Despacho. Do lado da igreja. Descendo a Isaac Povas, você atravessa a praia, sobe. Passou ali pela Santa Casa de Misericórdia, aí você sobe o Morro do Bom Despacho. Morro do Bom Despacho. Estaciona em frente à igreja. E visita. E ali do lado está o Museu de Arte Sacra. Ele fica na lateral, uma edificação construída praticamente colada com a igreja. Então, é preciso inscrição para poder nós visitar? estamos abertos de quarta a domingo, das 9 às 18 horas. Nós só fechamos segunda e terça, porque é dia de manutenção dentro do espaço. E nós, em comemoração aos 45 anos, nós criamos um tour noturno. Eu já ia perguntar sobre ele. E esse tour noturno é bem bacana porque é uma experiência diferente de quem vai pela manhã e quem vai pela tarde. Tem uma experiência de dia, diurna, né, no museu. E o que você vai ver à noite, você não vê durante o dia, porque até a mediação é diferente. Aí a gente tem outros recursos, que são recursos em 3D, interativo, iluminação diferenciada. Né? Então, tudo isso é uma surpresa para o público que vai visitar o espaço. E esse tour, a gente vai ter agora mais 8 sessões. Então, agora, sexta e sábado, nós temos 4 sessões, uma que começa às 9h15 e vai até às 20h15. Depois, a outra às 20h15 e vai até às 21h15. É 1 hora de sessão. 1 hora de sessão. Isso. Aí, na sexta-feira, temos essa sessão, na sexta, e no sábado ela também repete. Sexta, 21 e 22 e de março. 22. E aí, semana que vem também. Semana que vem também, que é dia 28 e dia 29. Nós também temos mais 2 sessões. E aí, no total, inteira 8, né? Então, assim, quem ainda não foi no tour, já se programa, emite o ingresso, é público limitado, são só 25 pessoas em cada sessão, porque não dá para fazer com um grupo emite o muito ingresso grande. pelo É só entrar no Instagram do museu, Museu de Arte Sacra MT, lá vai ter o link na bio, daí bio você clica no link, você já vai ser direcionado direto para onde emitir o ingresso do tour do Tem uma do tour postagem noturno. lá em destaque do tour noturno. Também tem uma postagem de destaque, mas você clicou ali na nossa bio, você vai ter acesso a todos os links onde você emite ingresso, faz inscrição para participar das oficinas, palestras, cursos. É só estar seguindo a gente ali nas mídias sociais, no Instagram, que já vai ser direcionado para tudo. Eu só faço pergunta que já tem resposta fácil. Se eu queria fazer uma pergunta difícil, não dou conta. Eu só sei que eu já Fico vou fazer pensando, o vou meu perguntar agendamento. difícil, Faça. Eu Faça uma gostaria pergunta muito de difícil ver pra Viviane aí vocês. agora aí, vai, Esse final de Viviane. semana lá, viu? Esse final de semana? Esse final de semana tem sexta e sábado. Agora tem o tour noturno. Vou E chamar. o tour noturno, a faixa etária que a gente colocou é 10 anos. 10 anos. Mas se for acompanhado dos pais, a idade de 9, 8, dá para fazer tranquilamente. Menorzinho que a gente passa, não, porque tem algumas interatividades cênicas, né, dentro do percurso.
e que podem assustar. Ótimo. Oh. Eu tô curiosa para esse tour. Todo mundo está curioso. Eu não posso falar muito, porque Ó, senão eu revelo o que é o tour, né? Aí não dá para a gente ficar revelando, porque a experiência é muito bacana, é bem legal. Massa. Mas olha, fazer pergunta difícil para a Viviane acho que é um pouco difícil. Ela tem Você viu o currículo dela? Ela vai responder tudo. Eita. Não, mas agora, Viviane, assim, olhando um pouquinho, você conheceu o projeto No Coração de Cuiabá hoje, e aí eu queria o seu olhar, né? De um projeto como esse, como você enxerga um projeto como esse para o contexto do nosso centro histórico, que precisa tanto de valorização e de ação e intervenções. Como você enxerga especificamente o projeto No Coração de Cuiabá para essa valorização que a gente precisa para o centro histórico? Eu acho que é uma proposta extremamente positiva, né? Porque a gente precisa muito fazer ações emergenciais ali no centro histórico, né? Ações que venham tanto de valorização, ações que envolvam o processo da preservação das edificações que ali estão, que são muito... a maioria delas são privadas e algumas públicas, né? Alguns casarões também foram direcionados ao poder público. Mas precisa disso, né? E assim também ter esse olhar, esse cuidado com a população de rua, em situação de rua que está ali, buscar outros agentes que possam trabalhar em conjunto com isso, com vocês também, né? Eu acho que é fundamental pensar isso. E também ver o que já tem pronto, né? Porque eu acho que tem tanta coisa pronta, a gente nunca é inovador em nada. Sim. Nada. Tudo já foi feito, né? Então, assim, é muito interessante buscar mais parceiros, né, que já tenham desenvolvido planos, gestores, planos ali para aquele centro histórico, né? Estudar esses levantamentos, né, que possam vir contribuir, que tem muita coisa boa já produzida para ali, né? E tem gente desenvolvendo trabalhos também já com moradores em situações de rua. Tem um projeto que está no MISC, né, que é um projeto que trabalha com esses moradores né, em situação de rua, que eu acho interessante, né, ter essas perspectivas deles, né, para essa construção, né, essa colaboração ali. E a outra parte que envolve também essa questão das edificações, né? A gente tem os órgãos nossos de preservação, nós temos o IFAM, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a gente tem a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, que tem lá a Superintendência de Patrimônio, né? No município de Cuiabá também tem, eu acredito que algum órgão, alguma, né, gerência ali dentro que responda por essa parte de patrimônio. IPDU, e tem o IPDU também. Tem o IPDU. Né, que eu acho que é interessante ouvir a Universidade Federal também. Eu sei que tem a professora Luciana Mascaro, que já desenvolveu... Sim, esteve conosco. Já esteve conosco aqui. Já desenvolveu o plano, né? Eles estão com um projeto Canteiro... Canteiro... Canteiro de obras, canteiro alguma coisa no centro histórico. Isso. Que aí já estamos social, em... no trabalho deles é social. Então, assim, tem muita coisa, acho que em andamento, que dá para chamar para colaborar, compor. E a gente está aí à disposição. Eu acho que é um projeto muito bem-vindo. Ele é bem-vindo, sim, porque ele dialoga de forma transversal muito bacana, envolvendo o turismo, envolvendo a cultura. Né? Então, eu vejo que as entregas, os produtos que vocês propõem entregar também são produtos bons, que dialogam com essa questão dos roteiros, né? E que vem a ser aí com as informações também digital, de torná-los acessíveis. Minha sugestão é sempre isso, né? Trazer também para essa discussão de envolver o que a gente pode cada vez mais possibilitar o acesso às pessoas, ao que a gente está fazendo, né? E quando é isso, a gente tem que envolver todos os públicos, que envolva criança, idoso, pessoas com deficiência, né? E toda a população em si, né? Trazer a comunidade para perto para saber do que a gente está fazendo, o que a gente vai entregar, né? Principalmente o que a gente entrega. Inclusive, uma das ideias importantes, né, nesse sentido de pertencimento, né, de todos os envolvidos, a gente pode colocar visitantes, comunidade, empresários que estão ali no centro histórico, né, no entorno ali. A gente precisa criar estratégias, de repente, políticas, por exemplo, um desconto no imposto municipal, um incentivo fiscal para quem está ali,
né, trabalhar um desenvolvimento econômico mesmo. Até a Rejane estava conversando certo dia aqui conosco, em uma das várias viagens que a Rejane fez. Ela visitou o Peru. Também. Que o pessoal tem desenvolvido lá uma estratégia de turismo, né, Rejane, altamente eficaz, né, que dá tranquilamente a gente trabalhar, capacitar as pessoas que estão aqui no centro histórico, de modo que a gente consiga colocar essa feição turística, né, voltar à feição turística que hoje a gente, infelizmente, não tem. Né? Inclusive, foi feita uma pesquisa, acho que o IFMT fez essa pesquisa, que 60% das pessoas pesquisadas na época não sabiam, não tinham Cuiabá como turismo. Né? Na verdade, foi na época da Unirondon, é bem antiga essa pesquisa. Mas será que mudou? Eu acho que se fizer uma pesquisa hoje... Não, eu até comentei num outro podcast que a gente fez uma pesquisa de uma pergunta. Você acha que Cuiabá é uma cidade turística? Isso deve ter sido 2010, 2011, e só 40% disse que sim. 60% disse que achava que não. E isso, acho que até partindo para uma pergunta ou para entender o seu olhar, como que você vê essa dificuldade de o cuiabano, se interessar pelas nossas coisas, pela nossa cultura, pela nossa história? Eu sinto isso. Eu não sou daqui e, às vezes, eu falo com tanto amor e os olhos brilham e as pessoas ficam olhando para mim. Mas você foi lá, em tal lugar? E eu vejo isso muito forte em outros destinos turísticos, cidades turísticas, onde o turismo já é mais consolidado, né? Você chega numa cidade turística e fala, olha, você já foi em tal lugar? Se você não foi, você precisa ir lá. Porque se você não foi lá, você não veio aqui. Como você enxerga isso, né? Que eu acho que envolve uma questão de sentimento de pertencimento, de conhecimento, de valorização da nossa história, da nossa cultura. Você deve sentir isso na pele, no seu dia a dia, na gestão, tanto na produção cultural, na gestão do museu. Como você vê isso que caminho você acha que seria um caminho? É trabalhar com a valorização de identidade e pertencimento. Não tem como, se você não trabalhar isso, como é que você vai gerar o despertar nesse novo cuiabano, nesse jovem cuiabano, do que é ser cuiabano, né? Então, assim, eu acho que esse é o foco principal, né? E assim, é a mesma coisa quando você trabalha isso, você blinda aquela questão do que vem de fora é melhor do que o que está aqui, né? Então, também tem essa outra perspectiva. Mas também, principalmente, fazer com que as pessoas enxerguem que a nossa cultura, que o nosso turismo, né, ele é possível no sentido de que a gente já vê em várias outras possibilidades que é o turismo de natureza, né? A gente vê outras possibilidades na cultura que são os grandes shows, os grandes eventos, né? Mas, às vezes, um pequeno evento e uma ação menor, ela gera muito mais impacto na comunidade do que para esses grandes shows. Esse grande show, às vezes, ele é efêmero, passou e acabou não deixando nada. Um projeto desse, que é no coração de Cuiabá, ele deixa um legado muito maior do que, às vezes, um show, né, que tem um investimento altíssimo que é desenvolvido. Não sou contra, né, os grandes shows, eu acredito que eles também devam ocorrer. Mas, ao mesmo ponto também, eu faço um outro questionamento. As instituições museológicas do nosso estado, que é nós, Casa Dom Aquino, outros espaços museológicos, principalmente nós, Casa Dom Aquino, MACP, que já está há mais tempo, são espaços que precisam de aparelhamento, precisam de estruturas constantes e assim por diante. E quando você vai implementar novos espaços que vão discutir sobre a área de museu, envolve vários quesitos, né? Então, eu digo assim, às vezes, criar um grande não quer dizer que isso vai promover a relação do nosso Estado, né? Às vezes, a pessoa não vai nem se reconhecer naquilo que está sendo feito. E, geralmente, o turista, quando ele vem de fora, ele não quer ver os grandes eventos, os grandes lugares que ele tem melhor fora daqui, entendeu? Se a gente for pegar São Paulo tem tantas opções de espaço de cultura, espaço de memória, espaço que a gente nunca vai dar conta em relação ao estado de Mato Grosso,
com o que São Paulo oferta e o que Minas oferta. Mas a gente precisa ofertar muito bem, com uma boa qualidade, com espaços bem aparelhados, bem equipados, que são os que contam sobre a nossa história, sobre a nossa memória, sobre a nossa identidade. E isso está onde? Isso está lá dentro do Museu de Pré-História Natural. Isso está lá dentro do Arte Sacra, porque quando esse estado foi fundado, quando ele começa a ser Minas, né, a Minas de Mato Grosso, como Minas de Goiás, a igreja vem junto. A gente não pode legar isso. Então, o acervo que está ali dentro do Arte Sacra é um acervo que tem memória, tem história. Ele conta o processo de evolução dessa cidade. E conta a história da demolição de uma antiga catedral, de 1968. E que hoje o Arte Sacra existe porque essa igreja está lá. E a maior prova da modernização de uma cidade de forma errônea está aí colocado, que foi a demolição da nossa antiga catedral. Sim. Né? Que era do período colonial barroco. Né? Então, isso é a maior prova, de que é o quê? Tirar o velho e colocar o novo. Né? Então, assim, o turista que vem, ele quer ver o velho, ele quer ver o antigo. Velho de forma pejorativa, mas ele quer ver o antigo, ele quer ir no Arte Sacra, ele quer ir no Museu de Pré-História, ele quer ir no Museu de Arte, entendeu? Ele quer ir aonde vai contar a história dessa região. Tá? A agricultura vem depois, entendeu? Ela vem depois. Então, só que para chegar até na agricultura, precisa contar essa história, entendeu? Essa história precisa ser contada, que é a da pré-história, que é a do período colonial, que é o que a gente fala lá no Arte Sacra, contando a parte dos objetos ali musealizados, da antiga catedral, essas mudanças que a cidade sofreu, essa contextualização histórica toda. Aí depois chega no agronegócio. Exatamente. Entendeu? Depois chega. Então, as pessoas estão esquecendo desse percurso, porque, às vezes, o turista ele não vai querer chegar no agro, porque, às vezes, tem outros museus de agro, outros museus muito mais importantes, entendeu? Dentro da perspectiva contemporânea, né? Porque hoje, museu, você pode ter de tudo. Né? E aí, assim, é importante a gente preservar isso. A gente tem um outro museu, que é o Museu do Rames Bucair, que é o Museu de Pedras, todo mundo conhece como Museu de Pedras, que tem um acervo maravilhoso, entendeu? Nós perdemos um acervo do Museu Dom José, que foi para o Museu da USP, né? Que hoje foi incorporado lá ao acervo do museu que nós temos lá no Ipiranga. Né? Ah, eu fui lá no Museu do Ipiranga. Entendeu? Então, está lá. O acervo da USP ele está lá. Então, tem uma parte do acervo de Dom José que era acervo nosso daqui. E foi vendido. Né? Porque era um acervo particular, ofereceu para o Estado de Mato Grosso, ele não quis comprar, ele foi vendido. E hoje está na USP e está dividido, uma parte também está no Maranhão. Então, a gente tem esse cenário. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa parar de fazer o cenário do desmonte do que nós temos, porque a gente não tem que desmontar o que nós temos. Muito pelo contrário, nós precisamos cuidar e potencializar. E isso não é palavra de uma cuiabana, porque eu não sou cuiabana, eu não nasci aqui, eu sou goiana. Tá? Eu sou goiana. Aqui há 100 anos. Sou goiana, eu não nasci aqui, mas eu vim para cá, para esse estado, desde 14 anos de idade. Eu sou muito grata a ele. E aqui eu começo a trabalhar com cultura e viro uma profissional na área da cultura. Então, eu falo assim, como você, Regiane, que também não nasceu aqui, mas nós já temos filhos cuiabanos, a gente tem essa preocupação, porque eu não quero ver o Centro Histórico de Cuiabá destruído. Muito pelo contrário, eu quero que ele funcione tão bem como funciona o Centro Histórico no Chile, como funciona o Centro Histórico no Peru, como funciona o Centro Histórico em Recife, entendeu? Como funciona o Centro Histórico na Bahia, como funciona em Ouro Preto. Eu quero ver como funciona em Pirinópolis, eu quero ver o nosso centro histórico vivo, com esse objetivo, entendeu? E que ali a gente não só tenha o comércio abrindo no período diurno, mas que também a gente tenha o comércio abrindo no período noturno, oferecendo para a população a possibilidade de ir naquela área com segurança, de estar naquela área com um encaminhamento de um trabalho social apropriado, adequado para as pessoas que estão em situação de rua. Né? Olhar para eles também, olhar em fazer o Centro Vivo, organizando essa coisa do trend turístico, que é o que vocês estão fazendo, os roteiros culturais. Né? Então, a gente quer isso vivo, pulsante, né? Não visto de uma forma marginalizada, como hoje, como está.
né? Então, a gente quer ver isso funcionando. E ele é um dos nossos atrativos, sim, porque as pessoas andam no centro de outras cidades de a pé, elas querem percorrer esse centro de a pé. E fazer esse percurso de a pé é maravilhoso. Quer andar. Né? Então, ali a gente tinha possibilidades para vários negócios na área do turismo, vários negócios na área... Aquele centro era para ter agência turística, de turismo, era para ter vários ateliês de arte, era para ter várias lojas de artesanato. No final do dia, né? Bistrozinhos que se estenda para a calçada. Então, o que a gente está acostumado a ver nesses outros lugares, nos centros históricos, né? Eu vim agora recentemente, que eu fui passar com a minha família em Goiás, o Réveillon e o Natal. Voltei, a gente foi para Pirenópolis, né? Ficamos uns dias em Pirenópolis. Então, eu queria muito ver o nosso centro histórico de Cuiabá funcionar com essa dinâmica. Sim. Entende? Funcionar com essas dinâmicas que a gente vê nesses outros centros históricos. E a gente sabe que é possível fazer. Né? A gente vê países da América Latina com tanta opção e fazendo com tão pouco recurso, né? Menos recurso do que nós dispomos, né? E fazendo entregas que envolvam a comunidade, que envolvam os trabalhadores dessa região, que envolvam a iniciativa privada, o poder público, as associações, né? Também que trabalham em torno disso. Então, eu acho que a gente só consegue fazer essa entrega quando a gente chama para fazer junto. Exatamente. Não é só simplesmente falar, tá aqui, ó, tá pronto. Não, eu estou convidando vocês para vir fazer junto. Exatamente. E esse é um dos lemas que a gente coloca muito dentro da associação e dentro do Museu de Arte Sacra. A gente está chamando a comunidade para vir fazer junto. A comunidade precisa fazer junto. E aqui vocês, pela Acordo de Mato, vocês estão fazendo isso. Então, eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho que a gente precisa para direcionar todo o processo de trabalho. É chamar para vir fazer junto. Vamos fazer junto. A gente tem essa ideia aqui. Aqui a gente vai moldando, vamos tendo outros colaboradores junto e vamos fazer junto com a gente. Eu acho que assim você consegue fazer a entrega de um produto que é consolidado com todos esses entes envolvidos. E eu só desejo vida longa, né? A esse projeto Coração de Cuiabá, que dele tem outros desdobramentos. Né? O desafio podem contar é grande. Com a gente. O desafio é grande porque a gente precisa... a gente percebe que Cuiabá, né, você tocou no ponto, acho que a Regiane também falou agora, a questão do agronegócio, né? A história do agro, pelo menos 40 anos, né, de investimento pesado, o agro estão colhendo. O que eles têm pensado, planejado já há muito tempo, né, com todo o mérito. Cuiabá não conseguiu acompanhar os outros municípios do estado do Mato Grosso, está distante. Então, a gente precisa, eu acho que esse projeto ele vem, principalmente, tentar elevar, né, trazer ao debate todos os que se sintam chamados, porque realmente essa rede colaborativa, esse pensar junto, ele é importante, ele tem que acontecer. A gente não vê outra forma, Viviane. Sim. E o desafio é muito grande. Porque existe nesse interim egos, vaidades, porque muitos já começaram na sua individualidade, né? Eu vou fazer um trabalho tal, mas na transversalidade ele precisa se comunicar, a cultura, o turismo, a história, o FMT, roteiros da fé, roteiros da gastronomia, eles precisam se conversar, né? E esse projeto ele vem nesse sentido, né? Tentar pensar Cuiabá. Por isso, a gente também não deixa de trazer os outros pilares do projeto de extrema importância também. Por exemplo, um documentário que a gente está pensando, vai colocar em execução também. Podcasts como esse que a gente está conversando aqui, com você apresentando várias soluções, levantando problemas porque você já está há pelo menos 20 anos também tratando roteiros, né, Regiane? Isso soma também, né, a entrada da Viviane, da própria ação cultural, da Mitra, ela soma ao nosso projeto, né, certamente vai criar atalho para os nossos resultados, e até porque as entregas, elas têm um prazo. É um projeto que não pode acabar, mas ele vai ter que ter sustentabilidade. Né, a sequência dele. A gente não pode também, tanto em questão financeira, quanto em questão também de dinâmica, de
questão intelectual, ficar sempre conversando sobre como faz. A gente precisa dar sequência, as coisas precisam caminhar, a gente precisa deixar um legado. E Cuiabá precisa ser pensado, né? Quando você fala aniversário da cidade, tá, teve uma equipe, tem alguém que está organizando, estão pensando no roteiro, estão pensando nos riscos, estão pensando no resultado do final. Planejamento. Sim. O que está faltando a gente pensar, planejar para o centro histórico, para os roteiros turísticos? O que a gente pode fazer para as pessoas que querem conhecer Cuiabá, de repente conhecer através da tecnologia? E o principal, o que falta para nós, cuiabanos, conhecermos o nosso acervo, conhecermos o Museu de Arte Sacra? Sim. O que está faltando? A gente também meio que gosta muito de tacar pedra, né? É complicado, mas eu acho que a gente precisa realmente pensar, convidados como a Viviane, com esse conhecimento, a Rejane aí com todo o seu... A Viviane também não ficou atrás, não. Quando falou Peru aqui, ela já falou Pirinópolis, falou Bahia. Eu falei, nossa, só falta eu vou falar Tijucal, Poconé, Poconé, Centro Cuiabá, CPA. Só lembrando aqui, o Marquito me lembrou bem lembrado aqui me lembrou bem lembrado, é bom. Luciana Mascaro é canteiro modelo, né, Marquito? E... Que é o canteiro projeto modelo de da conservação. Luciana Mascaro. eu acho que ela fez um outro também, acho que ela fez um plano gestor para o Centro Histórico de Cuiabá. Ela comentou isso, comentou, né? né? Mas ela, quando estiveram com a gente, e aí o projeto que eu queria lembrar é esse, canteiro modelo de conservação. Exato. Bem legal. Eu acho que tem várias pessoas que dá para colaborar nesse aspecto, né? Mas quando eu falo, Josias, a crítica que eu faço em relação a isso é uma crítica histórica, não colocando o agro como não importante para o nosso estado. Muito pelo contrário, ele é extremamente importante. Né? Ele é pujante. Quando você fala de Cuiabá, porque Cuiabá ela virou a capital da prestação de serviço. Né? Nós somos a capital da prestação de serviço e aqui se concentra a maioria dos funcionários públicos que faz com que a máquina do Estado gire. Né? Isso inclui-se tanto municipal, no município de Cuiabá, como servidores estaduais e federais, né? Porque a gente tem alguns órgãos federais aqui funcionando. Então, nesse quesito. E aí, assim, quando a gente fala no contexto histórico, a gente não pode esconder a nossa história. Né? E aí partir como só ela partiu dali do agro. Não, existe para trás. Então, você falar do Museu de Agronegócio, você precisa falar da pré-história, você precisa falar dos indígenas que ocupavam esse território, você precisa falar do processo de colonização. Os garimpeiros que chegaram. Que foi primeira exploração de ouro. E depois aí você vem com os ciclos, que são os ciclos econômicos. Madeira, depois a bovinocultura, aí depois o agro. Exato, pecuária e agro depois. Então, a gente tem que ir nesse contexto histórico para a gente chegar lá, contextualizar um museu do agro. É isso que eu estou fazendo essa colocação. Somos muito mais antigos do que o agro. Isso. Não fazendo uma crítica que não. O agro ele é extremamente importante para o nosso estado. Todos nós vivemos, né? Estamos dentro do nosso estado, porque o agro tem um envolvimento direto e indireto na vida das pessoas, né? Do mundo, não só do nosso estado. E nós somos, sim, a referência do agro hoje no Brasil e no mundo, do que a gente produz dentro do nosso estado. E com muita qualidade, com muita tecnologia. Eu acho que a gente está sendo referências para muitos outros países fora aqui do nosso país. Então, a gente tem avançado muito nessa perspectiva de atuação no campo. E eu tenho muito orgulho também de ser de um estado que também produz como o nosso estado produz, né? E fora os outros ciclos econômicos que o nosso estado tem. Mas a gente também não pode ignorar esse contexto histórico, dessa linha do tempo, que é o que eu falo, essa linha do tempo, desse percurso histórico, né? Que se passa dentro do nosso estado para chegar lá. Exato. Não achar que começou com o agro, né? Justamente. Então, a gente precisa ter esse cuidado. A gente precisa ter esse cuidado, que é o que eu falo. E aí é onde a gente bate naquela tecla.
para você ter pertencimento, reconhecimento, não é só daqui que parte. Uhum. Lá para trás tem outras coisas. E essas outras coisas, às vezes não estando contemplado ali, mas eu priorizo a valorização do espaço da Casa da Pré-História. Então, eu chamo eles para estar junto comigo no desenho desse projeto que é do agro. Eu chamo o pessoal lá do Arte Sacra, a equipe do Arte Sacra, que nós estamos lá, para vir compor o contexto histórico, que é sobre o processo da chegada do processo colonizatório, né? Aí começo aí, entende? E aí, sim, eu não posso partir da colonização, que ela ocorre a partir do sul, né? Dos sulistas que chegam. Os sulistas chegam na década de 70 e para trás. O que nós temos tudo para trás? Entende? Então, para trás, a gente precisa falar sobre isso, né? Para trás. Exato. Então, esse para trás é o que envolve toda a relação histórica e o contexto da nossa linha do tempo desse nosso território. Né? Inclusive, que aí, o agro, que é tão desenvolvido, que é tão pujante, que faz esse Estado hoje ser o que é mundialmente, que o agro... Eu sei que existem bons projetos, mas que o agro contribua mais para a valorização da nossa história, para a valorização da nossa cultura. E eles têm condições de fazer isso. Então, é um casamento aí que precisa ser feito. Porque ela acaba sempre pautando dentro daqueles acervos pessoais dos colonizadores. Né? E aí, pautar só nisso, às vezes, não é interessante para aquela população daquele município, mas sim contar toda a história daquele município. Conta o percurso lá, desde a história do início do processo do município, antes desse território, quando começa lá como floresta amazônica. Não começou com o colonizador. Não começou com o colonizador, ele começa lá com o processo da floresta amazônica, com a população indígena que ali que habitava. Então, tem que contar essa história. Começa com ela, vai vindo, vai vindo. Aí vem o colonizador. Aí vem o colonizador. Até aqui chegou. Aí aqui chegou família tal, família tal. E aí vai esse processo, né? Até isso a gente tem orientado e pautado os municípios para terem esse cuidado quando forem implementar os seus museus históricos, né? Quando for desenvolver o processo de pesquisa histórica do município, contemplar essa história real, né? E de não só uma parte, né? Porque é uma obrigação de um museu histórico, de uma casa de memória, ela contar essa história, ela ser... E é a partir daí que você vai fazer isso. Poxa, antes de ser tudo isso, então, começou ali. Né? E é o que você vê em todos os outros lugares do mundo onde você vai. Exato. Né? Eles têm esse cuidado de contar a história de forma no todo. Exatamente, né? exatamente. Não só uma parte. Então, essa é a nossa preocupação, do que a gente fala em relação da nossa memória, da nossa história, no sentido coletividade, né, que envolva o nosso município de Cuiabá, os outros municípios e, assim, o nosso estado de Mato Grosso. Né? Tem como falar do estado de Mato Grosso se a gente não for lá para trás, lá no Dom Aquino Corrêa, que foi presidente do estado, né, que assumiu um período, e a gente hoje tem lá o acervo no Museu de Arte Sacra de Dom Aquino Corrêa. Não tem como você não falar dele. Ele foi autor do hino de Mato Grosso, ele é autor do brasão do nosso estado. Né? Então, assim, é cuiabano, tem toda uma importância, né, dentro desse quesito de atuação dentro do governo dele, como outros para trás. Né? Então, se você for falar da história do estado em si, de Mato Grosso, você vai começar desde a época, né, do período colonial, e aí você vai vir com toda essa informação. Então, é nesse quesito, ter esse cuidado de contar a história de forma adequada. E, para esse cuidado, quem é que entende? Né? Aí eu pergunto, quem é que entende? É quem está lá nos Estados Unidos? É quem está lá no... Quem está em outro estado, que não vivencia, que não pesquisa sobre o nosso estado? E, se for desenvolver um trabalho desse, vai contratar profissional daqui. Como nós todos somos contratados para outros trabalhos, que, às vezes, a gente não pega dentro do nosso estado, e aí são contratadas empresas de fora, que aí acaba nos contratando para que a gente possa desenvolver um trabalho que ela pegou para fazer, né? Porque ela não tem expertise para fazer uma pesquisa, que seria uma pesquisa nesse nível. Né? Então, acaba os profissionais aqui sendo trabalhando... Sublocados, entendeu? E aí, quem leva os louros é a empresa de tal, não sei o quê, de fora que fez. Mas aí nós somos os contratados para essa execução. Né? Os bastidores somos nós. Somos nós. Resumindo, somos nós. Aí sempre é assim, a prata da casa faz ou não faz? Faz. E faz bem feito. A gente está aí
mostrando isso, né, com várias entregas que várias instituições de terceiro setor desenvolvem trabalhos. Com excelentes resultados. Viviane, a gente tem... O tema é pertinente e nós temos aqui, se formos... Lembrando que não foi dito aqui também sobre o documentário que será produzido no projeto. Oi? Sobre o documentário que também será produzido no projeto. Não foi dito sobre isso ainda. Só deu uma... Pincelada. A Tayane está lembrando bem, né? Dentro do projeto a gente tem um documentário, né? Que a gente vai entrar em execução ainda, né? Está em fase de planejamento, elaboração de roteiro, direção e tal, mas é certeza que essa parte de captações externas, trabalho de campo, ela vai ser levada em consideração, né? E foi soprado no meu ouvido que a participação da Viviane aqui nesse nosso podcast é prova de que santo de casa faz milagre, né? Aqui a gente faz milagre, né, Viviane? Faz. A gente faz milagre. É igual eu falo, assim, os altares do Museu de Arte Sacra de Mato Grosso, quando a gente apresentou o projeto para o IFAM, porque a gente, como eles são tombados a nível federal, a gente precisava para montar. E aí veio uma engenheira na época, que o IFAM não tinha engenheiro, veio uma engenheira na época de Brasília. Ela virou e falou assim para a gente, vocês vão ter que fazer fundação, vão ter que colocar embaixo, fazer fundação embaixo para sustentar o assoalho em cima e assim montar os altares. A gente falou, olha, a gente tem uma outra solução, que não vai furar a parede, que não vai furar, não vai fazer fundação embaixo e também não vai danificar o ladrilho no prédio, que é na parte de baixo. A gente vai fazer sapata corrida. Sapata corrida é você fazer a sapata, levantar uma estrutura e ancorar de cima nela. Nós fizemos isso aí, ela não tomba. Para poder montar os altares. Então, ela tem 4 metros embaixo, depois ela vem com 8 metros na parte de cima. Então, nós usamos arquitetura, engenharia daqui para fazer isso, restauradores, conservadores, museólogos, cenógrafos, tudo aqui. Aí vai lá ver os altares do Museu de Arte Sacra. Se eles, algum momento, quando trouxeram o pessoal de Minas Gerais para fazer a montagem, montou igual nós montamos, no contexto histórico. Sim. Né? Porque a minha dissertação, eu falo isso, eu pesquiso a documentação museológica do Museu de Arte Sacra e trago a perspectiva dos altares. Né? Então, eu demonstro isso no decorrer da pesquisa. Sim. Que, quando veio a equipe de Minas Gerais, não montou como nós montamos aqui com a equipe local. Né? E essa equipe local com esses trabalhadores. E quando a gente mostrou para a engenheira, ela falou assim, meu Deus, isso aqui é projeto para prêmio, não sei como que vocês conseguiram chegar nessa solução, porque não fura a parede, não fura o chão, né? Então, isso é fantástico. E trabalhando com a equipe toda daqui. Entende? Então, por isso que eu falo que a gente tem mão de obra local para desenvolver projetos que venham a ser para museus que envolvam expografia, museografia. Para outros, né? E que tenha condições de pensar nesse contexto histórico, museográfico, histórico, do que vai ser apresentado e entregue para a sociedade, para que ela, de fato, possa se reconhecer naquilo lá. Então, a gente tem pessoas que vão hoje lá no Museu de Arte Sacra, você tem pessoas que vão para o processo de observação dos altares enquanto objetos artísticos ou enquanto objetos arquitetônicos. Mas tem pessoas que vão pela relação de memória afetiva, né, com esses altares que já estão de idade, porque frequentaram a antiga catedral. Ou, quando era criança, foi na antiga catedral e lembra, né, de como era, e vai lá e tem memórias afetivas dentro daquele local. E outros pela questão da fé. Sim. Quantos a gente já não chegou dentro do circuito expositivo e está lá ajoelhado de frente dos altares? Então, cada pessoa faz a sua fruição. E por que a gente consegue fazer essa entrega toda? Porque a gente comunica com todas as vertentes. Que ali precisa ser feita histórica, de memória, afetividade, cronológica, com a história pesquisada, porque nós temos 2 dissertações de mestrado daqueles altares. A gente tem todo o processo de montagem registrado. Né? Então, você tem isso feito não um curto período de prazo, mas um trabalho de um processo a longo prazo, né? Para chegar a essa entrega hoje da instituição está colocada hoje dentro do nosso estado como uma das melhores, a melhor instituição museológica. É referência. Era referência. Maravilha, Viviane. Partindo para os finalmente, né? A gente conseguiu percorrer praticamente todo o roteiro, Regiane? Ficou alguma coisa aí? Não, conseguimos falar de tudo. Tudo, né?
Regiane Pasquale, e as suas considerações finais? Muito bem. Que aula, Viviane. Olha, vai Espero... escrever um livro? Não vai escrever um livro, não? Já está em processo. A minha dissertação de mestrado vai virar um livro, que é que eu faço análise da documentação museológica, né, dos altares remanescentes da antiga Catedral do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Legal. Você já plantou árvore, já? Oi? Plantou alguma árvore, já? Árvore? Por quê? Porque já escreveu o livro, já é diretora de museu, já está... Já, ixi. O dom de jardinagem não tem como... orquídea eu sei que é forte. Orquídea sim, eu adoro como a minha mãe, né? Eu adoro orquídea. Mas também árvore, sim. Eu sou uma das grandes defensoras de reflorestamento do Cerradinho, né? Pronto. Então, essas mudas nativas, né? Que é a araçazinha, que é aquela goiabinha, os ipês, já plantei. Nativas do Cerrado. Nativas do Cerrado. E também tem marmelo lá. Marmelinho. Algodãozinho. O algodãozinho lembrei de uma pinga. Pinga de algodãozinho. O cascudo, né? Você já viu? Você deve conhecer o cascudo, que é aquele amarelo. Sim. Né? Outro também que eu já plantei é aquela mangaba. Mangaba. Outra fruta também é aquela... ela parece uma pinha grande, a fruta do conde? Não é a fruta do conde, não. Aqui ela chama araticum. Araticum. Ela parece uma pinha grande, é da família. Da mesma família. Piqui. Tá. Chama então, de vários também. Pés assim eu já plantei, viu? Muito bem, ela já está escrevendo livro, ela tem filho, ela já plantou um monte de árvore, uma mulher completa. Completa. Viviane, muito obrigada por ter compartilhado o seu conhecimento, o seu tempo, a sua experiência. Eu sei que o projeto hoje ganha uma parceira muito importante para esse olhar seu, né, de museóloga, de cultura. Então, muito obrigada. E o bom do podcast é que muita gente vai poder ouvir tudo que a gente conversou aqui hoje. E eu tenho dito que isso é um grande legado, né? A gente começar a falar mais de cultura, de museu, de história, de turismo, falar mais da nossa cidade, sobre outros olhares. Então, tenho certeza que esse é um podcast icônico nesse sentido. Muito obrigada. Obrigada, Josias, também, por dividir novamente a bancada com você. Muito obrigado, uma honra para mim. Viviane Lozzi, suas considerações. Se quiser chorar, se quiser mandar um beijo para o Eduardo, tudo aumenta a audiência. Ele está falando do Eduardo. Gente, é porque meu esposo é o Eduardo Espíndola, é das artes cênicas, né? Então, a família toda trabalha com cultura, né? Só o meu filho que está encaminhando agora para a parte da ciência da computação, está finalizando, está indo para essa uma boa área. Mas eu só quero agradecer, né? Dizer que muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz, né, de reencontrar vocês aqui da Cor de Mato e também de estar aqui, de poder ter esse bate-papo tão gostoso, né, que a gente nem viu passar, mas foi muito positivo. As trocas com a Regiane, porque antes também a gente discute nos bastidores, conversa um pouquinho. Com você também, Josias. É um grande prazer sempre revê-lo. E foi maravilhoso. Eu acho que, assim, vocês precisam me chamar para vir mais aqui, porque para falar a gente tem muita coisa. Maravilha, é uma honra. Agradecer a Tawane também pelo convite, né? Por estar aqui também, né? Nessa parte de produção. Sim. E foi extremamente querida, né? Por esse convite. E também a predisposição em marcar a agenda para conhecer o projeto e conhecer todos vocês, né? Principalmente a Regiane, que eu não a conhecia, mas que já está aqui carimbada no coração, como uma profissional sensacional. A conexão foi boa. Foi muito boa. Muitos pontos de convergência, né? Aham. Maravilha, Viviane. A gente que agradece a sua participação, tá? Você é uma pessoa querida por todos nós, não só por mim, pelo John, pelo Joey, pela minha mãe, né? Uma pessoa que a gente aprendeu a gostar. Até escrevi alguns detalhes aqui. Em todas as falas, sempre falando atividade. Percebe o tanto que trabalha, né? Que nós trabalhamos, né? Eu acho que é disso que o mundo precisa, né? De sair da zona de conforto, né? De parar de tacar pedra e ir para a atividade, de fato, né? O legado que a gente pode deixar para a
futura geração, é o que a gente planejar e pensar hoje. Não tem como deixar legado se você continuar a ficar quieto, né, Viviane? Então, foi uma honra para nós, né? Mais uma tarde de muito aprendizado, muito conhecimento que você detém. A sua entrada, assim como de todo o seu conhecimento, vai ser de grande valia para o projeto, né? A gente sempre pensa no coletivo, né? Deixando claro que realmente tudo que a gente fizer será pouco, porque sempre vai ter muito mais coisas a serem feitas, né? Mas é preciso ser feito. E a gente está disposto a isso, tá? Muito obrigado. Mande o nosso abraço lá para o nosso querido amigo Eduardo Espíndola, famoso Dudu. Um abraço também para a Tayane aqui, que é responsável por toda essa organização, né? Essa inter-relação de convidados. Obrigado por passar a mini-bio da Viviane. Manda em figurinha, depois manda em figurinha. Quero aproveitar e mandar um abraço para toda a nossa equipe técnica, capitaneada pelo grande parceiro Marquito. Um abraço também para a Tseli, que está nos controllers da documentação. Dr. Joey, nosso presidente, diretor-presidente, um grande abraço. Mandar um abraço também para o nosso secretário de Cultura, um desafio também grande ali, né? Essa responsabilidade de estar secretário de Cultura da capital, né? Um desafio que ele aceitou e que está lá, que Deus lhe dê sabedoria, tanto para ele quanto para todo o staff aí da Prefeitura de Cuiabá. Esse projeto, né, intitulado No Coração de Cuiabá, é um projeto que tem vários desdobramentos, nos quais tem um documentário que está em fase de planejamento, tem esse podcast. Sinta-se convidado, você que tem informações, que tem conhecimento, que quer debater, que concorda, que não concorda, venha conversar conosco. Será um prazer conversar com todos os que têm vontade de fazer uma nova feição para o nosso centro histórico aqui da capital. Esse projeto está sendo realizado em parceria com a Secretaria Adjunta de Turismo do Estado de Mato Grosso, a SEADTUR, através do secretário adjunto Felipe Velaton, também sob a parceria da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, nosso secretário César Miranda. Um grande abraço para esses dois baluartes, alegres, esforçadíssimos, vívidos. Tudo que a gente propõe em matéria de coletividade, eles são os primeiros a dizer sim. Tá? A Codimato se sente lisonjeada por essa parceria e a gente espera que tenhamos mais desafios pela frente. É apenas mais um importante para nós e a gente tem certeza que também é importante para toda a comunidade cuiabana. O projeto No Coração de Cuiabá está indo para o seu final. Foi um prazer estar com vocês aqui. Assistam, deem o seu joinha, se inscrevam nos nossos canais, participem das nossas redes sociais. Aí o Marquito depois vai colocar também as redes sociais lá do Museu de Artes Sacras, as redes sociais da Regiane Pasquale. Então, para todo mundo ter todas as informações necessárias. Viviane, você quer falar, quer deixar também as redes sociais? Que de repente, quero sim. Tá, faz favor. Museu de Arte Sacra de Mato Grosso, para estar nos seguindo no Instagram. E da Ação Cultural é Ação Cultural. Perfeito. Né? @Ação Cultural. Acha a gente tanto o site quanto o Instagram também. Maravilha, pessoal. Um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe e até o próximo episódio. Valeu.